Lampião e Corisco carregando a cabeça dos invasores como fossem troféus. O recado estava dado. Nenhum espertinho tomará posse daquilo que não é dele. A bala e o facão irão cantar sempre que for necessário. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol castigava a terra rachada e o vento quente trazia consigo o cheiro de morte. Homens foram deixados no chão como gado abatido, mulheres fugiram levando apenas a roupa do corpo e crianças choravam sem entender a desgraça. O sangue secava nas pedras enquanto o silêncio tomava conta do sertão. Mas daquele cenário de ruína surgiria um nome que mudaria tudo. Um nome que o povo temia e admirava. Um homem que transformaria a dor em vingança e o desespero em justiça. O nome dele era Lampião. Era o ano de 1932. O sertão de Pernambuco ardia sob o fogo do sol e a seca deixava até os urubus magros. A fazenda Boa Esperança, entre Floresta e Vila Bela, havia sido invadida por um bando que se dizia defensor dos pobres, mas que não passava de grupo de jagunços sanguinários. Tomaram o gado, queimaram a casa grande e enterraram vivos 2 vaqueiros que tentaram resistir. O coronel Antunes, dono daquelas terras, já velho e sem aliados, enviou um mensageiro até Juazeiro do Norte. Seu último pedido era ao homem que um dia jurara nunca mais servir coronel nenhum, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. No caminho, o mensageiro passou por povoados arrasados, onde o povo trocava farinha por gotas d'água e onde o 1000 réis não valia mais que um gole de cachaça. O comércio morria junto com a fé. A seca engolia as lavouras e os sinos das igrejas tocavam não por missa, mas por enterros. Quando o recado chegou às mãos de Lampião, ele lia um pedaço de jornal velho, sujo de poeira, que falava sobre os bandidos do sertão. Riu sem humor, amassou o papel e olhou para o horizonte. Esses coronéis só lembram da gente quando o inferno chega à porta. Mesmo assim, aceitou o chamado. Não por dinheiro, mas por honra. Um dos vaqueiros mortos era homem de palavra, que certa vez dividira o último pedaço de carne seca com ele nos tempos em que o cangaço ainda não tinha nome. Lampião montou seu cavalo, ajeitou o chapéu de couro e mandou chamar Corisco, Zé Sereno e os outros. Disse apenas: vamos resolver o que o governo não quer enxergar. Na estrada de chão, o bando cruzou com romeiros vindos de Juazeiro, levando ex-votos e promessas para o padre Cícero. Lampião observou aquelas figuras cansadas e murmurou: o sertão é terra de fé e desespero. O cheiro de vela e suor misturava-se ao da poeira. Um dos romeiros reconheceu o capitão e se ajoelhou. Deus lhe abençoe, Virgulino. Lampião apenas fez um sinal de respeito e seguiu. Quando chegou à fazenda, encontrou o que restava: corpos cobertos por lençóis, a capela saqueada e o sino partido ao meio. O coronel Antunes, com o rosto marcado pela vergonha, tentou se justificar. Vieram dizendo que era por justiça, mas o que fizeram foi pecado. Lampião olhou ao redor e respondeu: justiça que vem com fogo e faca não é justiça, é roubo. Caminhou entre os destroços e viu pedaços de notas de 1000 réis queimadas, espalhadas pelo chão. Baixou-se, pegou uma e a amassou entre os dedos. Nem o dinheiro deles escapou da seca. O vento trouxe cheiro de sangue e fumaça. Corisco aproximou-se e disse: capitão, o senhor vai ajudar esse homem? Lampião olhou para o horizonte, onde o sol queimava tudo o que tocava. Não é por ele, é pelos que morreram limpos. Montou o cavalo, virou-se para o bando e completou: hoje o sertão vai ter um novo amanhecer. E enquanto o som das esporas ecoava pela caatinga, o narrador encerra: se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha.
Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O sol já havia se escondido quando Lampião e seus homens montaram acampamento às margens do rio Pajeú. O céu sem nuvens deixava ver um manto de estrelas, e o vento trazia o cheiro de terra seca, misturado à fumaça das fogueiras distantes. A fazenda Boa Esperança dormia sob um silêncio estranho, como se o sertão guardasse o fôlego antes da tempestade. Lampião mantinha-se calado, afiando a peixeira sobre uma pedra lisa, enquanto Corisco contava as balas com calma meticulosa. O fogo tremulava, iluminando seus rostos marcados pelo tempo. O coronel Antunes, deitado numa rede improvisada, tentava dormir, mas o medo lhe corroía o peito. Cada estalo da mata o fazia estremecer. O capitão olhou de longe e disse, sem levantar a voz: "O homem que teme a noite não devia ter chamado quem vive nela." Corisco riu seco. "Capitão, dizem que os invasores são mais de 20, armados até os dentes." Lampião soprou a lâmina recém-afiada e respondeu: "Arma sem coragem é igual faca cega. Não corta nem o medo." Nas horas seguintes, apenas o som dos grilos e o estalar das brasas quebravam o silêncio. Um dos cabras, conhecido como Sabino, veio se aproximando devagar. "Capitão, encontrei algo no curral." Abriu a mão suja e mostrou um pedaço de pano rasgado com o símbolo de 2 ganchos cruzados. Lampião olhou fixamente para aquilo, o semblante endurecido. Já vi essa marca antes. Em 1928, lá para as bandas de Triunfo, um coronel morreu com o mesmo sinal na parede da casa. O bando se entreolhou inquieto. Corisco quebrou o silêncio. "Quer dizer que tem coisa maior por trás disso, não é?" Lampião assentiu, guardando o pano no gibão. "Nenhuma injustiça viaja sozinha. Sempre tem um dono puxando as rédeas." Mais tarde, um trovão distante riscou o céu, mesmo sem nuvens carregadas. Era sinal de mudança, diziam os antigos. Lampião ficou de pé e olhou para o horizonte. "Amanhã cedo vamos dar uma volta pelos arredores. Quero ver de onde esses homens vieram." Os cabras assentiram em silêncio, respeitando o tom do capitão. O fogo diminuía e o sertão mergulhava em escuridão. Durante a madrugada, Lampião levantou-se sozinho. Caminhou até o rio e se ajoelhou, molhando o rosto com a água morna. Olhou para o próprio reflexo e pensou no pai morto em Serra Talhada, traído por um soldado do governo. A lembrança ainda o queimava por dentro. "O mundo é mesmo pequeno para tanta covardia", murmurou. Voltou ao acampamento, acendeu outro cigarro de palha e ficou observando o fogo dançar até o amanhecer. Quando o dia clareou, o sertão revelou sua crueldade. Carcaças de bois apodreciam sob o sol e urubus circulavam no céu como presságio. Lampião montou seu cavalo e mandou os homens se dividirem em grupos. "Sigam as pegadas, vejam onde se escondem. Hoje o sertão vai falar mais alto." As palavras ecoaram secas, como ordem divina. Corisco sorriu, ajeitou o chapéu e respondeu: "Pois que fale, capitão, que fale com fogo." Enquanto cavalgavam pelo terreno rachado, encontraram rastros de sangue fresco misturados à areia. Era sinal de luta recente. Lampião parou, olhou as marcas e sentenciou: "Ainda estão por perto. E quem mexe com o que é dos outros encontra a conta logo ali adiante." O vento soprou forte, levantando poeira. No rosto endurecido de Lampião, o sol se refletia como lâmina. O sol de meio-dia caía pesado sobre a terra quando Lampião e seus homens avistaram, ao longe, as ruínas da casa grande da fazenda Boa Esperança. O telhado, queimado, deixava o interior exposto e o vento fazia ranger as janelas quebradas como se a casa ainda respirasse sofrimento. Lampião desmontou do cavalo e avançou devagar, observando cada detalhe. O cheiro de madeira queimada misturava-se ao de sangue seco. O silêncio do lugar pesava mais que o calor. Corisco, de chapéu inclinado e olhar atento, comentou baixo: "Aqui tem alma penando, capitão."
Lampião respondeu sem olhar para trás. Toda terra onde o sangue cai, Deus demora a voltar. No interior da casa, os móveis estavam virados, as paredes marcadas por tiros e o chão coberto de cinzas. Lampião ajoelhou-se e passou o dedo por um rastro escuro. Depois ergueu o olhar para uma marca gravada na parede com carvão. 2 ganchos cruzados. O mesmo símbolo que encontrara no pano. Ficou alguns segundos em silêncio, respirando fundo. Os mesmos malditos de triunfo, disse por fim. Vieram atrás de mais que terra. Vieram atrás de poder. Corisco chutou uma porta e encontrou papéis queimados espalhados pelo chão. Olha aqui, capitão, contratos e selos do governo. Lampião pegou um pedaço ainda legível e leu o nome de um advogado de Recife. Os doutores de terno branco usam a caneta como arma e mandam o pobre matar por eles. Dobrou o papel e guardou no bolso. Do lado de fora, o vento levantava a poeira como se o sertão quisesse esconder as provas do crime. Foi então que ouviram passos pesados vindo do curral. Lampião ergueu a mão, sinal de silêncio. Os cabras sacaram as armas, atentos. Um homem apareceu cambaleando, sujo de barro e com o olhar perdido. Era um dos antigos vaqueiros do coronel, agora traidor. Não atirem! Eu só fiz o que mandaram! Gritou. Lampião caminhou em direção a ele com a calma de quem já conhecia o fim da história. Quem mandou? Perguntou. O homem gaguejou, apontando para o norte. Vieram com promessa de riqueza. Disseram que o coronel ia morrer de qualquer jeito. Lampião o olhou com desprezo. Promessa de riqueza no sertão é como chuva em sonho. Quando acorda, já passou. O traidor tentou se justificar, mas Corisco o empurrou de joelhos na lama. Homem que vende segredo, vende alma junto. Lampião virou-se para os cabras e ordenou: enterrem ele de pé, para aprender a nunca mais se ajoelhar por dinheiro. E assim fizeram. O som das pás, cortando o chão seco, misturou-se ao piado dos urubus sobrevoando a fazenda. Quando tudo terminou, o capitão caminhou até o alpendre e observou o horizonte. O sol começava a baixar, pintando o céu de vermelho. Corisco aproximou-se suando sob o gibão. E agora, capitão? Voltamos para Juazeiro? Lampião acendeu um cigarro de palha, tragou devagar e respondeu: ainda não. Quero saber quem pagou por essa desgraça. O sertão tem dono demais, mandando em quem tem de menos. Enquanto falava, o vento trouxe de longe o som abafado de risadas e o eco distante de tiros. Os invasores ainda estavam perto, festejando o roubo. Lampião ergueu o rosto e disse com voz firme: amanhã o riso deles vai calar. E no reflexo do fogo que nascia no horizonte, o brilho da vingança reluziu nos olhos do rei do cangaço. A noite caiu com o peso de chumbo sobre o sertão. O vento soprou frio, fazendo as folhas secas arranharem o chão duro, e as sombras pareciam se mover por conta própria. Lampião estava sentado perto do fogo, limpando o cano da Mauser com um pano velho, enquanto os cabras cochichavam entre si. A tensão era densa como a fumaça que subia da fogueira. Corisco afiava a peixeira e observava o capitão em silêncio. O brilho das brasas se refletia nos olhos dele, e era possível sentir que algo o perturbava. O coronel Antunes, encurvado e abatido, tentava explicar sua situação. Capitão, eu não queria chamar o senhor, mas depois que mataram meus vaqueiros não sobrou ninguém. Lampião ergueu o olhar devagar. O senhor deixou sua terra virar inferno e agora quer que o diabo apague o fogo? Eu não sou santo, coronel. Sou homem de palavra, e palavra foi o que mataram aqui. O velho abaixou a cabeça, murmurando preces quase inaudíveis. Ao redor, os cangaceiros preparavam as armas. O luar banhava os chapéus de couro e o som das esporas era como o tilintar de sinos distantes. Um dos cabras, chamado Sabino, aproximou-se. Capitão, ouvi vozes no caminho do brejo. Pareciam bêbados. Lampião se levantou, o olhar duro. Bêbado não anda armado de madrugada, são eles.
Corisco sorriu, mostrando os dentes. Pois que bebam o que sobrar de chumbo. O bando se espalhou, ocupando posições ao redor da fazenda. O capitão subiu até o mirante natural de uma pedra próxima e observou as luzes tremulantes no vale. De lá, via o clarão das fogueiras dos invasores e ouvia gargalhadas misturadas ao som de sanfona. Era um deboche, uma afronta. Lampião segurou firme o binóculo e viu um homem vestido demais para ser sertanejo. Sapatos lustrados, lenço de seda, relógio de corrente. Não são vaqueiros, Corisco, são jagunços pagos e dos bons. O vento trouxe o cheiro de carne assando, de cachaça barata e até o som de um tiro disparado ao acaso. Lampião respirou fundo, o rosto endurecido. O sertão perdeu a vergonha quando o homem começou a matar para comprar terno. Corisco assentiu, cuspindo no chão. Quero o ataque agora, capitão. Lampião negou com a cabeça. Amanhã, quero que vejam o sol nascer antes de morrer. O dia sempre mostra o que a noite esconde. De volta ao acampamento, o silêncio reinava. Lampião sentou-se outra vez à beira do fogo e passou a mão no rosário de madeira que trazia no pescoço. Murmurou uma prece curta, pedindo proteção e lembrando de Maria Bonita, que ficara longe em Piranhas. O rosto dela lhe vinha à mente, trazendo um lampejo de humanidade ao homem que o povo chamava de fera. Ela dizia que o amor é feito de coragem, murmurou. Corisco ouviu, mas fingiu não escutar. Quando o sol começou a nascer, Lampião já estava de pé. As primeiras luzes revelavam o cenário desolado do sertão. O chão rachado, os galhos retorcidos, o gado morto no pasto. O calor voltava, e com ele a sede de justiça. O capitão montou o cavalo e anunciou: hoje o sertão vai acordar com o barulho do que é certo. O bando formou em silêncio, rostos fechados, armas limpas. E enquanto a tropa avançava sob o som ritmado das esporas, o narrador convida: toque na lâmpada amarela e fique conosco. O sol mal havia nascido quando o primeiro tiro ecoou entre os mandacarus. O som foi seco, cortante, e logo vieram outros, como trovões rasgando o silêncio do sertão. Lampião se abaixou atrás de uma pedra e fez sinal para os homens avançarem em arco. O cheiro de pólvora logo dominou o ar, misturado ao suor e ao pó levantado pelos cavalos. O sertão parecia respirar junto com eles, cada disparo vibrando nas entranhas da terra rachada. Os invasores estavam entrincheirados no curral velho, usando as cercas de pau a pique como escudo. Lampião mirou e acertou o primeiro que se atreveu a levantar a cabeça. O corpo caiu de lado e os outros recuaram, gritando ordens confusas. Corisco, rápido como o vento, correu por trás de um mandacaru e disparou 2 vezes, derrubando outro inimigo. Vai faltar braço para enterrar tanto homem, capitão, gritou com um sorriso feroz. Lampião não respondeu. Apenas recarregava o rifle com calma e precisão. A batalha se estendeu por horas. O sol subiu alto, transformando o campo num forno. As balas zuniam, os gritos ecoavam, e o chão já estava coberto de sangue e cartuchos vazios. Quando o silêncio finalmente voltou, só o vento gemia entre os galhos secos. Lampião caminhou entre os corpos, a expressão fria. No meio deles, encontrou o chefe dos invasores, um homem de roupa limpa demais, botas lustrosas e um lenço vermelho no pescoço. Estava ferido, mas ainda respirava. Lampião o puxou pelo colarinho e perguntou: quem te mandou? O homem tossiu, cuspindo sangue, e respondeu com desdém: homens de Recife, coronéis de terno branco, queriam a terra e o algodão. Lampião ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o inimigo com desprezo. Então o crime vem de cima, como sempre. Pegou o relógio de bolso que pendia da corrente de prata do homem e o guardou no gibão. Esse tempo que tu media acabou, doutor. Corisco se aproximou, suado e coberto de fuligem. E agora, capitão? Lampião olhou ao redor. A fazenda destruída, o ar pesado de fumaça, o gado morto.
Agora a justiça está feita, mas a dívida ainda não. Deu meia volta e mandou os homens recolherem as armas e as provisões. Nada de roubo. O que é do povo, fica para o povo. No caminho de volta, pararam na capela da fazenda. O sino estava rachado e o altar coberto de cinzas. Lampião entrou sozinho, tirou o chapéu e fez o sinal da cruz. Ajoelhou-se por um instante, o suor escorrendo pela testa. Deus perdoe o que a lei não alcança. Do lado de fora, o vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas. Antes de sair, acendeu uma lamparina diante da imagem quebrada de São Miguel. A chama tremulou, refletindo no olhar cansado do capitão. Lá fora, os homens esperavam em silêncio. Corisco se aproximou e perguntou: "Acabou, capitão?" Lampião respondeu sem olhar: "Nada acaba no sertão, só muda de nome." Montou o cavalo, ajeitou o chapéu e olhou o horizonte avermelhado pelo sol da tarde. "Vamos embora, essa terra já chorou demais." O bando partiu devagar, deixando para trás o cheiro de pólvora e o eco dos tiros. O sertão voltava ao silêncio, mas agora o silêncio tinha dono: o nome de Lampião. O entardecer trouxe um vento quente e o som distante de trovões. A poeira se ergueu no horizonte e o sertão parecia respirar aliviado, como se anunciasse uma chuva esperada há meses. Lampião e seu bando pararam perto da antiga capela da fazenda, onde o coronel Antunes os esperava. O velho estava sentado na escadaria, com as mãos tremendo e os olhos marejados. "Acabou, capitão?" perguntou. Lampião desmontou do cavalo, retirou o chapéu e respondeu com calma: "Acabou o que merecia acabar. O resto, o senhor que vai ter de carregar." Corisco veio logo atrás, trazendo um saco pesado. O som metálico denunciava o conteúdo. "Ouro, capitão. Estava enterrado debaixo do altar." Lampião ergueu a sobrancelha, surpreso. O coronel se levantou, gaguejando: "Isso era para o sustento dos meus... era para o povo." Lampião abriu o saco, deixou algumas moedas caírem no chão e observou o brilho dourado refletido no crepúsculo. "O sertão não mente, coronel. Ouro escondido em altar é pecado." O velho tentou responder, mas a vergonha o calou. O capitão virou-se para Corisco e os outros: "Separem uma parte. O resto vai para quem perdeu tudo." Os cabras se entreolharam, alguns contrariados. Corisco, coçando o queixo, questionou: "E o senhor vai doar o ouro do inimigo? Esse povo nem sabe agradecer." Lampião olhou firme, o olhar duro como pedra. "A gratidão não me interessa. O que me interessa é o nome que deixo no vento." O silêncio tomou conta. Até o farfalhar do mandacaru pareceu cessar. Mais tarde, o padre da região chegou. Um homem magro, de batina gasta e rosto cansado. Trazia nas mãos um crucifixo de madeira e um olhar de desconfiança. Lampião o recebeu de cabeça erguida. "Não vim confessar, padre. Vim devolver o que não me pertence." O sacerdote olhou o ouro espalhado aos pés do altar e murmurou uma prece curta: "O pecado é grande, meu filho, mas maior é o arrependimento." Lampião respondeu: "Arrependimento é coisa para quem se engana. Eu sei o que faço." Naquela noite, o sertão se iluminou com relâmpagos distantes. As primeiras gotas caíram, tímidas, batendo nas folhas secas como bênção. O povoado vizinho começou a se reunir diante da capela, e o padre distribuiu parte do ouro em mantimentos e velas. Lampião, à distância, observava tudo em silêncio. Corisco chegou perto com um sorriso torto. "Tá vendo, capitão? Até Deus parece perdoar o senhor hoje." Lampião acendeu um cigarro de palha e respondeu: "Deus não perdoa o que entende, só observa." Antes de partir, caminhou até o altar e deixou o relógio de prata do homem de Recife aos pés da imagem de São Miguel, para lembrar que o tempo deles acabou. O padre tentou impedi-lo, mas Lampião apenas sorriu. Quem faz promessa no sertão tem que cumprir, mesmo que o preço seja alto. A chuva engrossou, lavando o sangue e a poeira. O cheiro de terra molhada se espalhou,
e por um instante o sertão pareceu vivo outra vez. Lampião olhou para o céu e murmurou: "O ouro compra respeito, mas só a chuva lava o nome." Montou no cavalo, puxou as rédeas e seguiu na direção de Poço Redondo. Atrás dele, o trovão respondeu, como se o próprio sertão aprovasse seu juízo. A chuva daquela noite parecia milagre. O sertão, acostumado à secura, agora recebia água em abundância. E os riachos, que antes eram apenas sulcos de barro, voltavam a correr. O som das gotas no couro dos chapéus e no chão quente era quase uma música. Mas Lampião sabia: quando o sertão chora, é sinal de que algo grande vai acontecer. Enquanto o bando descansava sob uma velha tapera, Corisco cochichou com Zé Sereno, apontando para um dos cabras novos, um rapaz vindo de triunfo. "Aquele ali anda diferente. Olha o jeito que esconde o bornal." Lampião, de olhos semicerrados, ouviu a conversa, mas fingiu indiferença. O capitão sabia que no cangaço a traição nunca dorme. Só espera a hora certa de acordar. No meio da madrugada, quando a chuva virou garoa, o silêncio foi quebrado pelo relincho de um cavalo e o som apressado de passos fugindo. Lampião se levantou num pulo, sacou a Mauser e gritou: "Ladrão de dentro é pior que volante." Corisco correu à frente, guiado pelos relâmpagos que iluminavam o brejo. As poças d'água refletiam lampejos prateados e o vento frio trazia cheiro de barro e pólvora. Encontraram o rapaz atolado até os joelhos, tentando escapar com um saco de couro cheio de moedas. "Eu só queria o que me prometeram", gritou o traidor, com o rosto coberto de lama. Lampião se aproximou devagar, sob a chuva que molhava o gibão, e disse com voz firme: "No sertão, homem se promete com palavra, não com ouro." O rapaz tremia, segurando a arma com mãos trêmulas. "Eles me pagaram para trazer o ouro de volta. O coronel mandou." Corisco engatilhou a pistola, pronto para atirar, mas Lampião ergueu a mão. "Quem é o coronel?" O jovem hesitou, olhos marejados. "O mesmo que comprou a terra, o mesmo de Recife." Lampião suspirou fundo, olhou para o chão encharcado e balançou a cabeça. "Então o pecado não morre fácil." Deu as costas, mas parou após alguns passos. "Enterrem ele no brejo, que a água leve o que sobrou de vergonha." O som do disparo ecoou como trovão, e a chuva se intensificou, lavando o sangue e apagando as pegadas. O bando ficou em silêncio, apenas ouvindo o barulho da água. Lampião observava o horizonte, a expressão pesada. Traição é bicho que nasce no escuro, e quem alimenta morre junto. Corisco assentiu guardando a arma. Quando a tempestade cessou, o dia clareou com o céu cinzento e o cheiro de terra molhada dominando o ar. Lampião caminhou até um riacho, lavou as mãos e murmurou: "O sertão perdoa, mas não esquece." Voltou-se para os homens e ordenou: "Vamos embora, ainda tem dívida por cobrar." Na estrada alagada, os cavalos caminhavam lentos, os cascos batendo em poças fundas. O sol tentava romper as nuvens, lançando faixas de luz sobre a paisagem devastada. Lampião olhou para o céu e pensou em Maria Bonita, que ficara à espera. Ela dizia que o amor é o único pecado que Deus entende. Corisco ouviu e comentou: "E mesmo assim, capitão, é o que mais castiga." Lampião sorriu de canto, ajeitou o chapéu e respondeu: "Pois é, Corisco, o amor é faca de dois gumes. Mas hoje ainda tenho outra conta para acertar." E com o sertão exalando cheiro de renascimento, o bando desapareceu pela estrada, enquanto o som das esporas se misturava ao último eco da chuva. O sol do dia seguinte ardia como fornalha. O chão fumegava e o ar parecia vibrar sobre as pedras. Lampião cavalgava à frente do bando, o olhar fixo na estrada de terra que levava até Monte Santo. Era lá que morava o coronel Baltazar, o homem por trás das terras roubadas, o mesmo que havia pago aos invasores e agora queria o ouro de volta. A notícia do ataque à fazenda já corria por todo o sertão.
E o nome de Lampião, mais uma vez, ecoava entre o medo e a admiração. Dizem que o coronel tá juntando gente para te caçar, capitão, disse Corisco, limpando o suor com o lenço. Lampião riu baixo, sem desviar os olhos do caminho. Quem junta medo nunca caça coragem, Corisco. Atrás deles, os cabras montavam em silêncio, atentos. O sertão parecia inteiro parado, como se o ar esperasse o primeiro disparo. Ao cair da tarde, chegaram a um vilarejo esquecido, de casas de barro e telhas quebradas. A fome apertava e a poeira grudava nos rostos queimados de sol. Lampião desmontou diante de uma venda pequena, onde um velho limpava o balcão com um pano sujo. "Tem farinha e rapadura?" perguntou. O homem assentiu com um olhar desconfiado, reconhecendo o capitão. "Tem sim, capitão. E água fresca, se quiser." Lampião deixou algumas moedas de prata sobre o balcão. "Não quero nada de graça. No sertão até o respeito tem preço." Enquanto os homens comiam sob a sombra de um juazeiro, um garoto apareceu correndo, descalço, com os olhos arregalados. "Capitão Lampião, o coronel mandou dizer que lhe espera na fazenda do Alto Verde." Corisco riu, cuspindo no chão. Esperar ou preparar uma tocaia? Lampião ficou em silêncio por alguns segundos, depois montou o cavalo. "Se é tocaia, é lá que o medo mora. E eu gosto de visitar o medo para ele não esquecer meu nome." O caminho até Alto Verde era estreito e cercado de caatinga fechada. O sol se pôs rápido e o sertão mergulhou numa escuridão cortada apenas pelo som dos grilos e o estalar das fogueiras distantes. Lampião mandou os homens se espalharem, avançando em silêncio. O cheiro de fumaça denunciava o acampamento inimigo. Havia muitos, homens armados com fuzis novos, pagos pelo coronel. O primeiro tiro partiu do alto da colina e o inferno se abriu. As balas cruzaram o ar, ricocheteando nas pedras. Corisco gritou: "Pega eles, capitão! É a tocaia!" Lampião, deitado atrás de um mandacaru, respondeu com 3 disparos certeiros. O clarão iluminava seu rosto endurecido, os olhos frios e calculistas. "Atirem com o coração, cabras, o sertão tá vendo." A luta durou até a lua subir alta no céu. Quando o último inimigo caiu, o silêncio voltou pesado. O coronel Baltazar foi encontrado tentando fugir pelos fundos da Casa Grande, vestido de branco, coberto de suor e medo. Lampião o agarrou pelo colarinho. "Comprou morte com dinheiro sujo, coronel. Agora vai pagar em sangue." O homem suplicou, ajoelhando-se na terra. "Eu lhe pago o dobro, o triplo, o que quiser." Lampião encostou o cano da arma no peito dele e respondeu: "O sertão não aceita troco." Um disparo ecoou, seco, e o corpo tombou. Corisco observou em silêncio, depois comentou: "Mais um nome apagado, capitão." Lampião guardou a arma e disse apenas: "Não apaguei, não. Só corrigi o erro." O amanhecer trouxe um silêncio estranho sobre Alto Verde. A fumaça dos tiros ainda pairava no ar, misturada ao cheiro agridoce de pólvora e sangue. Lampião caminhava entre os corpos, o chapéu de couro sombreando os olhos e a expressão carregada de um homem que conhecia demais o preço da justiça. O bando se mantinha atento, recolhendo armas, munição e o pouco dinheiro que encontravam nas roupas dos mortos. "Levem só o que serve", ordenou o capitão. "O resto fica pro vento." Dentro da Casa Grande, o chão estava manchado de sangue. Na parede, o retrato do coronel Baltazar parecia observar tudo com aquele mesmo olhar altivo que o homem tinha em vida. Lampião parou diante da pintura e suspirou. Morreu sem entender o que é medo. O sertão devia ensinar isso antes da morte. Corisco se aproximou, ainda limpando o sangue das mãos. "Capitão, esse ouro todo que ele guardava vai pro povo de novo." Lampião olhou o baú aberto, repleto de barras e moedas antigas. "Vai pro povo, sim, mas uma parte fica. A gente também tem fome." Lá fora, o povoado começou a aparecer timidamente. Mulheres com crianças no colo, velhos de olhar desconfiado, jovens curiosos. O padre local, um homem magro e de barba curta, se aproximou com as mãos levantadas. "Capitão,
O Senhor fez justiça, mas justiça sem Deus é vingança. Lampião olhou para ele, firme. Então diga a Deus que a vingança dele se cumpriu pelas minhas mãos. O padre baixou a cabeça, sem resposta. Mais tarde, quando o sol já alto castigava o couro dos chapéus, Lampião mandou distribuir parte do ouro. Cada família recebeu um punhado de moedas e um saco de farinha. As mulheres choravam. Os homens agradeciam em silêncio. Corisco observava tudo com um sorriso meio torto. Capitão, estão chamando o senhor de anjo da vingança. Lampião ajeitou o cinturão e respondeu: Anjo não vive no sertão, Corisco. Aqui só sobra quem carrega o inferno nas costas. Antes de partir, foi até a igreja do vilarejo. A porta estava entreaberta, o interior simples e frio. No altar, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, coberta de poeira. Lampião tirou o chapéu, colocou aos pés da santa o relógio do coronel morto e uma moeda de ouro. Para lembrar que o tempo e o dinheiro não valem nada quando a alma está podre. Fez o sinal da cruz e saiu sem olhar para trás. O bando montou e seguiu estrada acima. O vento quente soprava contra o rosto e levantava a poeira vermelha, cobrindo tudo de um tom de cinza e ferro. Corisco, cavalgando ao lado, perguntou: E agora, capitão? Vai descansar? Lampião sorriu de leve. Homem como eu não descansa. Só muda de caminho. Quando a tarde caiu, o sol se escondeu atrás das serras, tingindo o céu de laranja e sangue. Lampião olhou para o horizonte e viu as nuvens se juntando outra vez. A chuva vem, Corisco. O sertão está querendo lavar o resto dessa guerra. O bando seguiu em silêncio, o som das esporas e dos cascos ecoando longe. Atrás deles, o vilarejo se recolhia e o povo guardava no peito a lembrança do dia em que Lampião trouxe a justiça que o sertão jamais esperou ver. A noite caiu pesada sobre o sertão, trazendo consigo um vento frio que uivava entre as veredas. O fogo da fogueira tremeluzia, projetando sombras nas caras cansadas dos homens. Lampião estava sentado num toco de madeira, o olhar perdido nas chamas, enquanto Corisco afiava a faca, assobiando baixo uma toada triste. O silêncio reinava, quebrado apenas pelo estalar das brasas. Capitão, e se amanhã tudo acabar? Perguntou Corisco sem erguer os olhos. Lampião demorou a responder. O que acaba, Corisco, é o corpo. O nome, não. Nome de homem que faz justiça fica nas bocas, até de quem odeia. Corisco deu um meio sorriso. Então o senhor quer ser lembrado como o quê? Cangaceiro ou redentor? Lampião soltou um suspiro, puxou o cigarro de palha e respondeu: Quero ser lembrado como quem fez o que os outros não tiveram coragem. De repente, um estalo vindo da mata fez todos se virarem. Zé Baiano se levantou de um salto, arma em punho. Volante, capitão! Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Os passos eram pesados, compassados, e logo surgiram da escuridão 2 homens desarmados, vestidos com roupas simples e carregando uma lamparina. Eram viajantes, talvez romeiros, vindos de Juazeiro. O mais velho se adiantou. Capitão Virgulino, viemos trazer palavra de Padre Cícero. Ele manda dizer que o sangue derramado nunca seca e que o senhor deve escolher se quer ser lembrado por fé ou por medo. Lampião ficou em silêncio, o rosto endurecido. O fogo refletia nos olhos dele, que brilhavam como brasas. Padim me ensinou a respeitar Deus, mas também me ensinou que o sertão tem suas próprias leis. E a lei do sertão é simples. Quem oprime, paga. O romeiro assentiu devagar. Então que Deus lhe pese o coração quando chegar sua hora. Depois que os homens partiram, Corisco comentou: Padre Cícero ainda tenta salvar sua alma, capitão. Lampião respondeu sem emoção: Quem nasceu no inferno não teme o fogo. Ao amanhecer, o grupo desmontou o acampamento. O céu clareava devagar, com tons de cinza e vermelho. A estrada de barro os esperava mais uma vez. Ao longe, o sino de uma igreja tocava, chamando o povo para a missa.
Lampião olhou na direção do som e murmurou: enquanto rezam por salvação, nós buscamos justiça. No caminho, passaram por um pequeno arraial, onde o povo ainda comentava os feitos da noite anterior. Uma mulher de rosto envelhecido e olhos fundos se aproximou do capitão com uma cesta nas mãos. Meu filho morreu na seca do ano passado, capitão, mas se tivesse vivo, queria lutar do seu lado. Lampião recebeu o presente, um pedaço de pão e uma vela acesa. O sertão é o altar onde todo homem aprende a orar com os punhos, disse ele antes de seguir viagem. O sol voltou a castigar e o sertão retomou seu silêncio antigo. Os homens cavalgavam em fila, sem pressa. No alto da serra, Lampião parou, olhou para trás e viu a imensidão árida se estender até o horizonte. O povo acha que o cangaço é pecado, mas o maior pecado é deixar o medo governar a terra. Corisco se aproximou e perguntou: e agora, capitão? O que vem depois da justiça? Lampião ajeitou o chapéu, olhou para o horizonte e respondeu: depois da justiça, vem o esquecimento. E eu não vou deixar que me esqueçam. A tarde se despediu com o céu em fogo e o bando seguiu em silêncio, desaparecendo entre as serras. A lenda já estava feita. O nome de Lampião correria como o vento, entre o medo e a fé, entre o pecado e o heroísmo. O sertão, testemunha muda de sua história, guardaria para sempre a lembrança daquele homem que desafiou o poder e se tornou eterno.